Meu amigo, minha amiga, hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro. Tema da lição: a pedra foi removida. Os inimigos dos discípulos não podiam deixar de estar convencidos de que Cristo ressuscitara dos mortos. A evidência era clara demais para que fosse posta em dúvida. Apesar disso, endureceram o coração, recusando-se a arrepender da terrível ação que haviam cometido, assassinando a Jesus. Os líderes judeus tinham muitas evidências de que os apóstolos estavam falando e agindo sob inspiração divina, mas resistiram firmemente à mensagem da verdade. Cristo não viera da maneira como esperavam e, embora às vezes tivessem se convencido de que ele era o Filho de Deus, tinham reprimido essa convicção e o haviam crucificado. Por misericórdia, Deus lhes deu novas provas e ainda estavam recebendo outra oportunidade de se voltarem para ele. Jesus enviou os discípulos para lhes dizer que haviam matado o autor da vida, e nessa terrível acusação deu-lhes outra chance de arrependimento. Porém, sentindo-se seguros em sua própria justiça, os ensinadores judeus se recusaram a admitir que os homens que os acusavam de haverem crucificado a Cristo estivessem falando sob a direção do Espírito Santo. Os crentes coríntios haviam chegado ao ponto de negar a doutrina da ressurreição. Paulo enfrentou essa heresia com um claro testemunho referente à inegável evidência da ressurreição de Jesus. Declarou que, após sua morte, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, 1 Coríntios 15, 4. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim. Versos 5 a 8. Com poder convincente, o apóstolo expôs a grande verdade da ressurreição. Se não há ressurreição de mortos, argumentou, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Versos 13 a 20. Do lado de quem estamos? O mundo expulsou Cristo, os céus o receberam. O ser humano, o ser finito, rejeitou o príncipe da vida. Deus, nosso legislador soberano, recebeu-o nos céus. Deus o exaltou. O ser humano o coroou com uma coroa de espinhos. Deus o coroou com uma coroa de real majestade. Todos nós devemos pensar honestamente. Querem que este homem, Cristo Jesus, reine sobre vocês ou preferem Barrabás? A morte de Cristo traz sobre o que rejeita sua misericórdia a ira e os juízos de Deus, sem mistura de misericórdia. Essa é a ira do Cordeiro. Mas a morte de Cristo é esperança e vida eterna a todos os que o recebem e nele creem. Deus abençoe vocês. Até amanhã.